Aleitamento materno. Esse é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala sobre cuidados infantis. O aleitamento materno é fundamental para um desenvolvimento, um crescimento adequado da criança. O leite materno, ele é um alimento completo, ele tem a quantidade exata de gorduras, de proteínas, de carboidratos, de vitaminas, até em termos de líquido, o leite materno é um alimento completo, até a quantidade de líquido para que o bebê se mantenha hidratado no leite da mãe é perfeito. Além dele ser perfeito nutricionalmente, através do leite materno, a mãe ainda passa os anticorpos e imunoglobulinas que serão a defesa da criança nesses primeiros meses em que o sistema imunológico dela ainda está se formando. E como se não bastasse todos esses benefícios, o leite materno também tem os lactobacilos adequados para que a flora gastrointestinal dessa criança se forme da maneira mais saudável possível. Além disso, os movimentos de sucção que a criança precisa fazer para mamar o seio da mãe fazem com que a musculatura dela se desenvolva, da face dela se desenvolva de uma forma melhor, se desenvolve inclusive as feições da criança que mamam ao seio da mãe ficam mais definidas, porque ela usa muito mais músculos para mamar do que ela usaria no bico ou numa mamadeira. Sem contar os benefícios para a mãe. Ajuda a contração uterina no pós-parto, ajuda a mãe a recuperar o peso mais facilmente. E o vínculo materno-infantil, ele é muito incentivado e ele é muito reforçado pelo aleitamento materno. O aleitamento materno ele é natural para a nossa espécie, mas nem sempre é assim tão fácil. A maioria das dificuldades que as pessoas têm em relação ao aleitamento materno vem da falta de informação. Infelizmente, a gente tem visto que muitas gestantes não são informadas adequadamente sobre a importância, as técnicas do aleitamento. Os seios delas às vezes não são nem examinados para saber se eles estão adequados, examinar os mamilos. Então, você se informar e se preparar para amamentar desde a gravidez é mais do que meio caminho andado. Porque, embora seja natural, é sim um processo aprendido. E nós vamos falar daqui a pouco de algumas questões técnicas sobre o aleitamento materno. Mas eu queria deixar para vocês essa mensagem que é importante você se informar, é importante você pedir para o seu obstetra olhar os seus seios, te orientar se teus seios estão preparados, mas o preparo não tem nada a ver com aquelas coisas que se falava antigamente, de colocar limão, expor ao sol para formar calo, não é nada disso é necessário. O preparo adequado vai ser orientado pelo teu profissional, tá? Mas é importante que você seja bem informada sobre isso. Conversa com o teu obstetra também sobre a maternidade. Na maternidade, é legal que ela seja um hospital amigo da criança, que incentive e apoie o aleitamento materno. Porque também a gente tem observado na prática clínica que muitas mães são desestimuladas na própria maternidade à manutenção do aleitamento. Infelizmente, é grande número de crianças que recebe fórmula ainda na própria maternidade e muitas vezes sem necessidade. É bom a gente lembrar que é natural uma perda de até 10% do peso do nenezinho nestes primeiros dias de vida e que isso não é indicação para uma fórmula. Vou também dizer outra coisa para você, para te tranquilizar. Não existe leite fraco, tá bom? O nosso leite eles tem fases diferentes, nós vamos ver também mais aprofundado daqui a pouquinho. E a cor do leite humana não é igual à cor do leite da vaca ou da cabra ou de nenhum outro mamífero. Então, muito cuidado também com os conselhos de curiosos. O nenê chora por várias coisas, nem sempre por fome. Então, só um profissional, só o pediatra que está acompanhando seu filho, que vai poder avaliar como está a sua amamentação. Existem profissionais que são especializados, são consultores de amamentação,
pediatras ou nutricionistas, e eles vão poder andar junto com você, vão poder te orientar adequadamente. Mas agora vamos passar um pouquinho, esclarecer algumas coisas sobre as técnicas de amamentação. Uma das primeiras coisas que a gente tem que falar em relação à técnica de amamentação é sobre a posição. Tem várias posições de amamentação e o importante é que você encontre uma que seja confortável para você e para o seu filho. Assim, a mais clássica, aquela que a gente carrega a boneca desde que a gente era pequenininha, a gente chama de posição do berço. Essa pode ser uma posição muito confortável, mas lembre de deixar um apoio embaixo do seu cotovelo para você não ficar com o ombro muito tensionado. A gente também tem a posição do berço invertida. É quando a gente, em vez de segurar a criança, apoiar a criança no braço do mesmo lado da mama que ela está mamando, a gente segura a criança com o outro braço. Essa é uma posição do berço invertida. Tem também a posição que a gente chama de bola de futebol americano, que é quando a criança fica embaixo do braço do mesmo lado da mama que ela está mamando, como vocês estão vendo na imagem aqui na tela. Minha filha, quando era pequena, no seio esquerdo mamava muito bem na posição do berço, mas no seio direito ela gostava de mamar na posição bola de futebol. A gente também tem algumas posições deitadas. Quando a gente deitada de costas, o neném em cima da nossa barriguinha, também vocês estão vendo a imagem. Tem a posição deitada de lado com o neném na cama e tem a posição do berço com a gente recostada. Para os nenês mais velhinhos, a gente também tem a posição do cavalinho, ou a gente chama de posição australiana, que também está aí na tela para vocês verem. Então, são várias as posições. O importante é que você encontre uma adequada para você. O ideal é que sempre a barriguinha do bebê esteja em contato com a sua barriga, porque daí ele não vai precisar virar a cabeça, ele vai estar de frente para a mama. O queixinho do bebê deve encostar na mama e o narizinho dele deve ficar livre. Para isso, nós vamos falar um pouquinho de outra parte importante da técnica de amamentação, que é a pegada. É importante que o bebê tenha uma pegada adequada. Quando o bebê tem uma pegada adequada, a boquinha dele envolve uma boa parte da areola. Ela não pega só no mamilo, ela tem que pegar a areola. E é bacana que essa pega seja um pouquinho assimétrica, que ele pegue um pouquinho mais a parte de baixo da areola e um pouquinho menos a parte de cima, porque aí a sucção vai ser mais adequada. Quando o bebê tá com a pega adequada, ele fica com o lábiozinho invertido, os dois, o de cima e o de baixo, na posição que a gente chama de boca de peixinho. Agora, nós vamos ver uma animação para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é a pega correta e a pega incorreta. Olhando a boquinha do bebê por dentro, logo atrás dos núcleos dentários, a gente tem o palato duro. Quando o bebê pega o seio de forma incorreta, tá vendo? Ele não tá pegando a areola inteira. O mamilo fica na região do palato duro e a parte da sucção negativa fica muito anteriorizada na boca. Essa pega incorreta, quando ela é constante, ela pode causar sim dor durante a amamentação e até fissura no mamilo, pelo atrito que ele está tendo com o palato duro do neném. Além disso, o neném não consegue fazer uma ordenha efetiva assim. Já quando a pega é correta, atrás do palato duro, nós temos a zona de conforto, que é o palato mole da criança. Quando a criança abocanha a mama adequadamente, veja aí o que eu falo da pega assimétrica, ela pega mais embaixo do que em cima, o mamilo fica na parte do palato mole, é a zona de conforto. Não há dor, a pressão negativa é mais posterior, a sucção, a ordenha da mama é mais efetiva e o nenê consegue se alimentar, esvaziar a mama melhor. Então, a pega correta é muito importante e é nessa posição correta que o nenê fica com a boca de peixinho.
Outra coisa interessante para você saber sobre a amamentação é que o sistema é autorregulável. Muitas mães ficam preocupadas, será que eu vou ter leite suficiente? Mas quanto mais o nenê mama, mais leite você produz. Isso porque a região do mamilo ela é extremamente inervada, por isso o mamilo é tão sensível. E o movimento da linguinha do nenê no mamilo que avisa, que manda sinais para o nosso hipotálamo liberar dois hormônios, que são a prolactina, que aumenta a produção de leite, e a ocitocina, que facilita a ejeção de leite dos alvéolos para o ducto, então facilita a ordenha. E essa ocitocina também é conhecida como o hormônio do amor ou o hormônio do afeto, porque a ação dela no nosso organismo facilita a criação de vínculos de afeto entre mãe e filho. Então o sistema ele é autorregulado. Quanto mais o nenê mama, mais leite você produz. Como o leite da mãe é completo, o nenê não precisa receber mais nada pela boca, nem água, nem chá, muito menos fórmula. E o regime deve ser em livre demanda. Livre demanda significa o quê? Que quem manda na rotina de amamentação nos primeiros meses é o bebê. O bebezinho chorou, ele tem fome, você oferece a mama. É comum que os recém-nascidos tenham mamadas curtas, eles mamem de uma em uma, tenham intervalos de mamada curtos. É comum até que eles mamem de uma em uma hora e às vezes eles dormem no braço. Isso não é um problema, é cansativo para a mãe, mas não é um problema. Acontece porque o estômago do recém-nascido é muito pequenininho e com o tempo isto vai se normalizando. Existem algumas circunstâncias especiais, como bebês que têm hipoglicemia ou bebês que são baixo peso, que essa questão da livre demanda pode ser modificada. Por isso é tão importante fazer o acompanhamento de puericultura com o pediatra da sua confiança. Mas aqui nós estamos falando da regra e não das exceções. Você também deve ter dúvida em relação àquela história do leite anterior, leite posterior, se isso existe, como é que é. Sim, realmente o nosso leite vai mudando de composição no decorrer da mamada. Na primeira fase da mamada vem uma fração do leite que a gente chama de fração de solução. Nessa fração de solução, esse leite ele é mais líquido, ele tem uma quantidade maior de líquido, ele tem bastante carboidratos, mas também é nesta fração de solução que são passados os anticorpos e os probióticos, os lactobacilos do bem, né? No caso é o Lactobacillus reuteris, que é o lactobacillus do leite da mãe, que vai ajudar a formar aquela flora intestinal saudável para o bebê. Ainda na primeira parcela, ela é muito rica de lactose, que é o açúcar do leite. E isso vai dar energia para o nenê continuar mamando e também, junto com os lactobacilos, vai contribuir para a formação daquela flora. A segunda parcela, a segunda fração do leite, é a fração que a gente chama de suspensão. Essa já é uma parte do leite bastante rica em proteínas, principalmente na caseína, que é muito importante para a formação do crescimento, para a formação das células do bebê, para o crescimento físico do bebê. Já na terceira parcela, é uma parcela que a gente chama de emulsão, que é uma parcela do leite que já tem micropartículas de gorduras. Essas gorduras, além de serem responsáveis por dar a sensação de saciedade, que vai fazer com que o nenê espace mais as mamadas, elas são extremamente importantes para a formação, principalmente do sistema nervoso do bebê. Por isso que a gente orienta sempre que você coloque o nenê numa mama e deixa ele esvaziar completamente essa mama antes de mudar para outra. Mas é importante que em todas as mamadas você ofereça as duas mamas, para que o nenê decida se ele quer ou não mais leite. Então você coloca numa mama, deixa que ela esvazie completamente, põe o nenê para rotar um pouquinho
e oferece a outra mama. Na segunda mama, deixa ele mamar o quanto ele quiser. Na mamada seguinte, você inverte. Começa pela mama que terminou e oferece a outra mama. Eu costumava anotar que mama que eu tinha começado para eu não me confundir nessa inversão das mamas. A gente vê que as crianças que estão em aleitamento materno em regime de livre demanda, elas logo aprendem o seu tempo de fome e o seu tempo de saciedade. O nenê ele chora por outros motivos também. Com o tempo, você vai aprender a diferenciar o chorinho do seu filho. Quando ele está com fome, quando ele está sujinho, quando a fralda está molhada ou quando ele simplesmente está querendo um pouco mais de carinho. Não fica aflita com o choro. Lembre que o choro é a única forma do nenê se comunicar com você. Eu só queria lembrar para vocês que é importante que você esteja bem informada, que você converse com os seus familiares, que você tenha apoio dos seus familiares sobre o aleitamento materno. Converse com o seu obstetra, vá visitar a maternidade antes, veja como eles lidam. Hoje praticamente todas as maternidades têm alojamento conjunto, que é muito bom porque a gente já institua o aleitamento materno em livre demanda desde a maternidade. Quanto mais cedo você oferecer o seio para o seu pequenininho, melhor. Geralmente, tão logo a mãe tenha condições de receber, já é apresentado o nenê para ela colocar para mamar. O ideal é que isso acontecesse na primeira hora de vida. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu te esclareça alguma coisa, deixa um comentário ou manda um direct. E eu vejo vocês na semana que vem, quando a gente vai conversar sobre introdução alimentar.